Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal que foi feito para você, mulher, que se sente sobrecarregada. Nós iremos tratar aqui sobre vários assuntos que envolvem esse tema, a sobrecarga da mulher. Meu nome é Keila e nesse primeiro momento eu convidei a minha prima Sônia para estar com a gente. Ela tem participado desse momento na minha vida, onde eu tenho estudado, aprendido e podido ajudar muitas mulheres nessa área. Obrigada, Sônia, por você ter aceitado o meu convite. É uma honra para mim. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte disso. E eu creio que muitas mulheres vão ser abençoadas com esse projeto, com as mensagens, os ensinamentos. Então, assim, eu é que agradeço. O prazer é todo meu. E como sua entrevistadora, eu quero já te fazer uma pergunta. Por que sobrecarga da mulher? Por que esse tema? Por que você decidiu criar um canal para falar sobre isso? Então, Sônia, primeiro eu decidi porque eu vivi isso na minha própria vida. E como eu passei por um momento de desgaste muito grande, eu parei para analisar por que aconteceu aquilo. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. E eu passei por um momento de estresse que me levou à depressão. E o que me chamou a atenção é que eu vivi 2 episódios com menos de 8 anos. E quando eu vivi o primeiro episódio, eu pensei assim, foi tão desconfortável, tão ruim passar por aquilo, porque eu parei de uma vez com a minha vida, com a lida, né, com o cotidiano. E quando eu passei pela primeira vez, tratei, melhorei, voltei à vida corrida de novo. E quando aconteceu o segundo momento, que eu percebi, porque eu já tinha passado antes, eu falei, gente, eu não acredito que eu vou viver isso novamente. Foi muito desconfortável, porque você para de uma vez. Quando você entra num quadro depressivo, o corpo vai dando sinal. Você não para de uma vez. Só que a gente vai ignorando esses sinais. E mais uma vez eu comecei a passar por um processo. E quando vem a segunda vez, ela vem pior. Então, quando eu parei, eu falei, eu preciso descobrir por que eu estou vivendo isso. O que está acontecendo no meu cotidiano que tem levado eu a viver novamente um processo com essa gravidade novamente. Você disse que 2 vezes você viveu isso. Então foram 2 momentos de depressão. Sim. E como que você fez para sair disso? Como que você conseguiu sair disso? Muito desconfortável, Sônia. Primeiro, a gente tem até dificuldade, a maioria das pessoas, hoje tem sido um tema que tem se trabalhado muito no meio cristão, sobre a depressão. Até a gente entender que isso não é frescura, que isso é real, que a gente, como cristão, pode passar por isso, eu fui então buscar conhecer, para não continuar vivendo essa recorrência. E aí foi me apresentada a psicanálise, que trabalha com autoconhecimento, com analisar-se, com olhar para dentro de si. E me chamou muita atenção. Por quê? A própria palavra de Deus fala, né, que a gente precisa examinar a si mesmo e olhar para dentro de si. E eu resolvi tomar uma posição mesmo nesse momento de dor, de sofrimento. Por quê? Porque a depressão, ela te rouba a energia. Você quer fazer, mas você não consegue. E uma das coisas que eu aprendi também no quadro depressivo, que as pessoas acham que toda depressão é a pessoa, assim, ela não quer arrumar, ela não quer sair. E isso não aconteceu comigo. Eu sempre gostei muito de me arrumar, então eu me arrumava, mas eu não tinha energia o suficiente de fazer aquilo que eu fazia naturalmente no meu dia a dia. E aí também o convívio social, você fica mais recluso, você não aguenta muita conversa. Então foi mudando todo o meu estilo de vida. Mas eu não queria morrer. E me chamou a atenção, porque a gente ouve falar depressão, você quer morrer. Quando o médico falou que eu estava com depressão, eu fiquei assustada. Mas, doutor, eu não quero morrer, eu quero é viver. Foi aí que ele me explicou, Keila, a depressão, ela rouba energia. Nem sempre todo mundo vai, né, às vezes parar igual a outra pessoa. Você quer viver, mas você não tem energia suficiente. Então a gente precisa entrar com medicação, um tratamento, e o ideal é você fazer uma terapia para trabalhar
Por que que isso está sendo recorrente na sua vida? O que precisa ser mudado para trabalhar a raiz do problema? E foi aí que eu comecei, então, a psicanálise, onde eu fiz análise, e foi mostrando algumas coisas que até então, na correria do dia a dia, que a maioria de nós mulheres vivemos, desafios eu tinha, uma empresa, um trabalho fora, lidava com comércio, a lida de casa, dona de casa, e eu fui somatizando essas coisas. E a maioria das mulheres, né, a gente então, que tem energia, que é dinâmica, a gente sempre acha que vai dando conta, podemos acrescentar mais um pouco, e quando a gente percebe, a gente está sobrecarregada, mas não para, enquanto você tem uma reserva de energia. A hora que a minha reserva acabou de vez, eu fui parada à força. O que não é o ideal acontecer, porque o corpo vai dando sinal, mas a maioria de nós vamos ignorando. E como eu parei de vez, eu fui então aprender, estudar, entender por que que isso estava acontecendo comigo, que eu não queria continuar, eu queria ser curada e não viver isso mais. Realmente é uma mudança de vida. E como que você conseguiu parar? Porque você estava numa rotina frenética. Você tinha um negócio próprio que gerava renda para a família, uma renda interessante para a família, e você abriu mão disso para olhar para esse sofrimento, para olhar, para cuidar de você. Mas e a mulher que não tem essa opção? A mulher que a renda dela é complemento da casa e se ela abrir mão disso, vai ter dificuldades no lar. Como que essa mulher faria nesse caso? Soninha, é muito interessante essa pergunta sua, porque toda decisão, ela envolve as consequências. Não tem jeito da gente ganhar tudo ao mesmo tempo. E às vezes essa é a nossa dificuldade. A gente não quer perder, a gente só quer ganhar. No meu caso, eu conversei com meu esposo, porque a minha renda agregava, mas eu esperei um tempo, ele percebeu que eu não estava bem, estava em tratamento, e eu conversei com ele que eu precisava dar uma parada geral, abrir mão do negócio, até porque também estava vivendo a época de pandemia, a pandemia trouxe outros desgastes, então estava em época propícia para eu poder fechar. E não foi uma decisão simples. A gente que é acostumada a ter uma renda, a ter uma dinâmica também fora de casa e ter uma independência financeira, eu saberia que se eu ficasse em casa, eu teria que tomar várias outras decisões em consequência dessa primeira decisão de abrir mão desse trabalho. E foi quando eu procurei, né? Primeira coisa, fui apresentar para Deus, fui orar, apresentar para o Senhor, que para mim não seria fácil eu abrir mão, eu queria ficar em casa, eu fechar um negócio e eu começar a depender do meu marido, porque eu não era acostumada, eu sempre tive uma renda. Então, para mim, a primeira dificuldade foi pensar que eu iria começar a depender do meu marido. Mas eu comecei a orar e fui pensando que eu precisava tomar essa decisão e conversei com ele. Esperei o momento certo para conversar e falei que eu queria dar um tempo, que eu ia ficar em casa e que a partir daquele momento ele assumiria todas as despesas que a gente tinha. Ele levou um susto, imagina, né? Mais de 25 anos, quase 25 anos de casado na época, e a gente sempre ali, nós dois, com essa renda. E eu falo que a partir daquele momento, a renda, tudo que a gente precisaria em casa, seria vindo dele. Lógico que foi um choque para ele, né? A gente acostumou a lidar com isso. E ele me falou uma coisa que mexeu muito comigo. Foi aí que entra a minha parte. Ele falou assim: bem, eu não sei se eu vou dar conta. Você é uma mulher muito cara. Quando ele falou aquilo, mexeu muito comigo, mas como assim mulher cara? Eu fui pensando dentro de mim. Aí ele foi falando, você é acostumada a comprar suas coisas, ter autonomia, né, com a sua renda, mesmo você ajudando, você tem autonomia com a sua renda. E eu acredito que eu não vou dar conta de lidar com isso. Pois bem, quando ele me posicionou dessa forma, eu tive a coragem de ter essa decisão. Falei com ele, você pode ficar tranquilo, que depender de mim, eu vou me esforçar para ajudar, para administrar aquilo que nós temos,
para cortar o que for necessário e eu quero somar com você. Eu falei aquilo para resolver aquela situação no momento, mas depois eu tinha que pensar como que eu vou fazer isso na prática. E aí que vem as renúncias do dia a dia. Quando a gente é acostumada e ter essa autonomia e independência financeira, como que eu ia aprender a depender do meu marido? Para mim foi o primeiro desafio, um dos maiores, porque eu não era acostumada a depender. E eu nem percebia que eu tinha um marido que trabalhava, que a renda dele, se a gente administrasse, era o suficiente para a gente viver assim. Mas a gente sempre vai agregando alguns desejos, algumas coisas que não são necessidades reais. E que não é errado isso. Só que isso nos leva a querer sempre ter mais, trabalhar mais, conquistar mais, e a gente vai cada dia nessa correria e vai desgastando, o que acaba também afetando o relacionamento. Então, depois que tomamos essa decisão, nós oramos, e no dia a dia, aí vem a prática. Por quê? Eu tinha ajudante, vou ficar sem ajudante. A gente almoçava sempre fora todos os finais de semana, tinha que tirar isso da lista. Passagens, viagens, a gente passava várias férias fora, em lugares assim, melhores, tivemos que ir cortando. Tinha plano de saúde, fui tirando. Começaram os cortes. E aí vem aquela dor. Cada corte que eu percebia que precisava fazer para adequar, eu vejo a sabedoria que a gente, mulher, precisa ter e como eu estava desacelerada, tratando sobre aquilo e, paralelamente, com autoconhecimento, entendendo por que que eu, mesmo tendo renda e meu marido tendo renda, a nossa vida financeira não tinha folga. O que que adiantava? Tinha duas rendas, ganhávamos, entrava, mas da mesma forma que entrava, saía. O que estava adiantando aquilo tudo, aquela correria? Então eu queria entender o que estava de errado. A questão não é a mulher trabalhar fora ou não é trabalhar fora, mas o que estava me fazendo ficar sobrecarregada? A nossa casa estava sem administração. Eu correndo de um lado, ele correndo do outro. Quando chegava o momento de folga, era fazendo as coisas de casa, desdobrando, porque a situação no nosso país foi mudando e às vezes a gente corre para ganhar dinheiro de um lado e ele vai saindo do outro, a gente não percebe. E quando eu parei para fazer esse autoconhecimento, dentro da psicanálise, aprender, fui estudar, tanto que hoje eu trabalho nessa área porque eu vivi isso na pele, eu fui aprender a olhar para dentro de mim, que é um processo sofrido, doído, mas que ajuda, porque você vai tratar a raiz da situação. Eu falei, não tem volta sobre isso. Eu quero aprender mais, porque eu quero virar essa página na minha vida. Eu não quero ficar dando volta em círculos. Então, fui fazendo vários cortes na lida, cada hora uma coisa, cada hora, e você pensa assim, gente, eu não dou conta mais. Chega uma hora que fala assim, meu Deus, o que eu vou cortar, o que eu vou tirar? Então, é simples, Soninha? Não é. Toda decisão vai envolver a parte do ônus e do bônus. Mas eu queria encorajar as mulheres que estão vivendo isso. Não sei em qual situação você está hoje, qual momento que você, na sua vida, o que está trazendo uma sobrecarga para você e às vezes você não percebe. Você só vai empurrando, você só vai andando, enquanto tem um pouco de reserva. Mas eu queria alertar você, não espere essa reserva acabar para você separar da força como eu parei. Então, o meu alerta para as mulheres hoje, o desejo da gente começar a conversar sobre esse tema da sobrecarga, são várias situações que vão somatizando até chegar um momento que vai atrapalhar a nossa saúde emocional, que é o que nós estamos vivendo hoje, esse surto de ansiedade, né, no nosso país, de depressão, e as pessoas não podem ignorar mais isso. Então, eu vivi e é muito ruim. E eu me dispus a estudar e aprender mais e a ser tratada para ajudar outras mulheres. É por isso que eu desejei criar esse canal para a gente conversar um pouco sobre isso, estar aberto a vocês que querem perguntar, dar sugestão de temas, pessoas que vão ser convidadas para estar aqui com a gente e os assuntos que eu vou estar trazendo para ajudar você. Porque não é fácil, como a Soninha perguntou, como que eu saí? Eu fui aprender, eu fui viver um processo.
E hoje eu entendo que muitas pessoas, Soninha, começam um processo terapêutico e não continuam. Por quê? Porque a pessoa começa a ver coisas que até então ela não via. E vai começar a ver coisas que vão trazerem dores. Que vão começar a mostrar realmente situações que ela não queria ver. Mas, ao mesmo tempo, quando a pessoa se permite e trabalha e entende, é libertador. Você consegue virar essa página e viver a vida com mais leveza dentro do que Deus tem para você. Porque se Deus nos deu o papel de ser auxiliadora, esse trabalho não pode ser pesado. E para mim estava muito pesado, porque eu estava ocupando um papel que não era meu. O problema não é a mulher trabalhar ou não trabalhar, ter renda ou não ter renda. É a disfuncionalidade, no meu caso, que eu estava vivendo. Tendo uma renda, agregando, sobrecarregando, mas não tinha uma administração interna. Nós dois com renda, mas a gente não tinha essa continuidade, essa comunhão, essa parceria da gente trabalhar junto e ver. Nós estamos trabalhando, como que nós vamos economizar? É hora de fazer isso, não é? É como se a gente estivesse vivendo duas rendas, mas cada um com as suas prioridades. O que hoje acontece na maioria dos casamentos. Trabalha o homem, trabalha a mulher, mas cada um com muita autonomia. Eles não se unem com o propósito. Então eu também comecei a estudar sobre isso, sobre emoções e comportamento. Como que muitas vezes a nossa falta de comunicação, a nossa falta de acordo, de conexão no casamento, vai também trazendo esse adoecimento na vida financeira e comprometendo a vida financeira, mesmo tendo duas rendas. Keila, de tudo que você falou aí, o que eu vi, uma das coisas que predomina é a questão da renúncia, né? Você abre mão do negócio e aí você vem trazendo um entendimento. Eu queria que você desse uma sugestão para a mulher que não tem como abrir mão do emprego dela, mas ela tem esse desejo, ela sabe que tem algo errado na vida dela, ela não aguenta mais, ela está exausta, ela quer sair desse lugar de exaustão, mas ela não sabe por onde começar. Qual que é a sugestão que você dá para essa mulher? Por onde ela começar? Então, primeira coisa, Sonia, para a gente que é uma mulher cristã, para mim a primeira coisa foi colocar diante de Deus o meu desejo. É abrir o meu coração para Ele e falar: Senhor, eu estou percebendo que a coisa está disfuncional na minha casa. Eu estou cansada. E as falas começam a ficar repetitivas. Quando a gente está cansada, a gente começa sempre a falar. Cansada, chega final de semana, né? E a gente vai empurrando. Então eu abri meu coração para Ele, que eu estava muito sobrecarregada e eu via isso dentro da minha casa. Porque a mulher, quando ela está cansada, excessivamente sobrecarregada, quando isso é algo rotineiro, é lógico que a gente tem momentos de estar mais cansado e está tudo certo. Mas quando isso é uma rotina, já virou um estilo de vida, já é disfuncional. E segundo a palavra de Deus, quando o fardo está pesado demais, ele não vem do Senhor. Jesus falou que o fardo dele é suave e o jugo é leve. E eu comecei a meditar nessa palavra e buscar e orar: Senhor, meu fardo está pesado. O que está acontecendo na minha casa? Dentro do meu papel de auxiliadora, o que não está funcionando conforme o padrão do Senhor? E para a gente hoje, mulher, nessa modernidade, a gente buscar alinhar o nosso papel, como Deus desenhou para nós, de ser essa auxiliadora idônea, de estar atento ao bom andamento da nossa casa, não é algo simples. Porque a sociedade, porque a modernidade nos empurra sempre a olhar para fora. E muitas vezes a gente vai sendo envolvida a ter renda, mas para adquirir coisas que não são coisas essenciais. E eu vi que eu estava muito envolvida nisso quando eu parei para entender e observar o meu comportamento. Então, primeira coisa é a oração, mostrar: Senhor, o que está desalinhado? O que eu preciso melhorar para ser uma auxiliadora idônea? Para que meu marido tenha prazer de estar em casa, a hora que ele chegar, ele encontrar um ambiente harmônico, porque aí eu já chegava também cansada, ele cansado, aí um cobra de um, de outro. Tem maridos que às vezes não ajudam, o meu, ele tem essa facilidade, mesmo ajudando, mas eu ficava mais sobrecarregada.
Então, a primeira coisa é orar, apresentar que eu queria uma direção de Deus para isso. A segunda foi eu entender que eu precisava desacelerar, abrir mão com o apoio do meu marido. Aí, orando também para preparar. Como eu disse, que no primeiro momento ele assustou, porque estava acostumado com a gente. E eu mostrar isso no meu dia a dia. Já que nós combinamos, já que nós decidimos, aí vem a hora das renúncias. Renúncias semanais, mensais e anuais. Nós tivemos que readequar o nosso estilo de vida. O que eu percebo hoje, Soninha, depois de tantas mudanças, porque esse processo começou, vai fazer 4 anos, então quando eu falo assim, parece que foi uma coisa fácil, as pessoas perguntam, nossa, você está tão bem, você mudou tanto, percebem que eu estou mais leve? Mas eu, por trás, vivendo o meu dia a dia, é sacrifício. Através dessas renúncias. Foi uma coisa fácil? Não. Teve dias mais difíceis, que eu chorava, que eu abri o meu coração para o Senhor, porque ainda mais a gente que é mulher, às vezes tem algumas coisas que é difícil a gente abrir mão. Né? Eu tinha salão marcado toda semana, eu tinha ajudante na minha casa, eu tive que ir abrindo mão. E tive que me readequar a esse estilo de vida, porque eu tinha uma vida voltada muito para fora. Então, eu tive que assumir a minha casa como uma dona de casa. E é um processo que no início é prazeroso, é bom? Não. Mas em obediência. E eu sempre aproveitava aquele momento e falei, como que eu posso aproveitar esse momento em casa de uma forma mais leve? Aí com isso eu estando fazendo as minhas coisas de casa, aproveitando para ouvir mais a palavra de Deus. Tantas mensagens boas a gente tem, e como eu comecei a estudar muito sobre emoções e comportamento, eu tenho a oportunidade de estar preenchendo a minha mente também com esses estudos, e hoje posso trabalhar em casa, ter minha renda, tendo autonomia no meu tempo, eu faço meus atendimentos online, então já comecei, já tem quase 2 anos que eu faço meus atendimentos, então já agregando uma renda indireta, mas de uma forma mais leve. Eu tenho autonomia e eu escolho não preencher tanto essa agenda pensando no que eu vou ganhar, mas na qualidade do meu tempo. Então, para mim, hoje, eu entendi o meu papel de auxiliar e também o meu marido como provedor, porque eu vejo que muitas mulheres como eu, quem sabe, né, você que está me ouvindo, tem um marido provedor e que você nem reconhece que esse marido é provedor, porque você acostumou tanto a ter sua renda, a ter essa autonomia e não valida isso. Outra coisa que para mim, honrar o meu marido e validar, e eu já colho fruto disso, porque ele consegue sustentar a casa e eu fui me adequando a esse estilo de vida. Keila, muita informação, né, para um episódio. Dá vontade assim de ouvir mais, de querer saber assim de forma prática, né, como que a gente chega nisso. Então, assim, eu acredito que os próximos vídeos você vai estar trazendo informações, né, conteúdo que vai de encontro, né, a esse desejo nosso, de nós mulheres, tentar chegar numa vida de equilíbrio, né, dessa sobrecarga que está cada dia sugando um pouquinho das nossas forças. E assim, de tudo que você falou aí, então, para essa mulher que deseja começar, oração, primeiro trazer isso para o Senhor, apresentar isso diante do altar dele, que é o nosso Pai e que sabe das nossas necessidades, e tentar trazer esse marido para junto desse propósito, né? Esse desejo dessa mulher de tentar sair dessa sobrecarga. Então, precisamos trazer esse marido para isso também, né, Keila? Ai, muito maravilhoso, muito gostoso esse momento. E as renúncias, viu, Soninha? Dentro de orar, de conversar com o marido, nós temos disposição de viver as renúncias. Porque cada dia eu tive que fazer várias renúncias e ter um novo estilo de vida na nossa casa, que a princípio não foi leve. Cada renúncia, cada coisa que tirava, assim, era uma dor. Mas com o tempo, isso foi ficando mais leve. Por quê? Porque eu vi o tanto que eu estava embutida com isso. Eu estava envolvida, agregada com coisinhas
eram coisas que eram necessárias, que eu poderia abrir mão, mas já estava incrustada no meu estilo de vida. Então, para você ir tirando essas coisas, é desconforto. Eu quero deixar isso claro, porque muitas pessoas encontram comigo hoje e falam, né, Keila, você mudou tanto, você está mais leve. Eu vivia numa correria, vivia uma pessoa pesada mesmo, muito acelerada, muito estressada, né? Acaba que a paciência às vezes vai diminuindo e as pessoas observam que você está tão mais tranquila, tão mais leve. A primeira pessoa que observou isso foi eu mesma, porque a gente vai aprendendo. Depois as pessoas que estão próximas comigo, meu marido e os meus filhos, que mudam o ambiente da casa, e as pessoas que conviviam comigo no meu estilo de vida que eu tinha antes. Então, é possível. Não é fácil, mas é possível. E depois vai virando um novo estilo de vida. Você consegue viver sem tanto peso às renúncias, mas você vai ganhando outras coisas. É um processo, né? É um processo. É um processo, a gente tem início, meio e fim. Né? E não acaba, né, Keila? Não acaba. Percebo que essa busca é constante, não é isso? Sim. Keila, nós estamos chegando no fim do nosso vídeo. Ai, que papo bom! Se pudesse, a gente ia ficar aqui horas, né? Mas vão ver outros vídeos, né? Para tirar, para esclarecer mais coisas. E assim, muito obrigada, minha irmã em Cristo, minha prima amada. Obrigada. E assim, novamente eu falo, eu me sinto honrada por você ter me escolhido, né? Para esse momento, esse primeiro vídeo. Nossa, eu creio que muitos frutos vão ser colhidos através, né, desse movimento que está começando. Muitos frutos. E aí, assim, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para mim, para a mulher que está ouvindo esse vídeo, as mulheres cristãs que vivem essa sobrecarga e, assim, amam a Jesus, amam servir, mas a sobrecarga está tão grande e elas se veem num túnel, sem luz no fim desse túnel. Então, vamos encerrar deixando uma mensagem para essa mulher? Sim, com o maior prazer, porque eu sou prova viva que isso é possível. Então, a primeira pessoa que foi trabalhada e que experimentou, então eu posso falar de algo não que eu vi, mas que eu vivi e que eu estou vivendo. Então, é muito gratificante. E quando a gente conversou sobre essa proposta, que estava assim, fervilhando no meu coração, a Soninha vive esse processo comigo, né? Nós estudamos juntos, formamos juntos, a gente caminha conversando sobre essas mudanças. Falei, Soninha, não dá para a gente ficar com isso só para a gente precisa compartilhar, porque tem chegado, e eu também nos meus atendimentos, e no meio do povo que a gente caminha, né, dentro da igreja, tantas mulheres que estão bem intencionadas a cuidar da sua família, quer ser uma mulher segundo o coração de Deus, quer também ter uma renda, quer cuidar do bom andamento da casa, mas que estão adoecendo. E a gente não pode, diante disso, deixar de falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então, eu queria encorajar você, mulher, que se porventura hoje você está vivendo esse momento, aqui é o lugar da gente caminhar juntas e de você aprender com as nossas sugestões, os nossos testemunhos, nosso conhecimento, a aprender a viver a vida, mesmo com as demandas que a gente tem muitas, mas com mais leveza. E eu queria aproveitar esse momento e orar para abençoar a vida de você. Eu não sei em qual momento, em qual situação você está hoje, o que tem afligido o seu coração, o que tem trazido peso, o que tem muitas vezes feito, tem mulheres que estão cansadas pelo fato de serem mulheres e não têm prazer de exercer a missão, o papel de mãe, de esposa, de dona de casa, de auxiliadora. Eu queria abençoar a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse momento, por esse privilégio, por a gente estar podendo dar início a esse novo projeto que a gente já está gerando há tanto tempo com o desejo de ajudar muitas mulheres. A gente sabe a importância de ter uma mulher alinhada, uma mulher estruturada, uma mulher equilibrada, uma mulher, Deus, vivendo o teu papel com leveza na sua vida pessoal, profissional, na sua vida do lar, no seu dia a dia, na família ali, no seu casamento, desenvolvendo
os papéis que o Senhor nos confiou, mas com alegria e com mais leveza. Amém. Nós queremos abençoar este novo tempo, que o Senhor conduza os próximos eventos que a gente vai ter para poder ajudar, compartilhar. E o Senhor abençoe cada mulher que a partir de hoje vai começar a ouvir aquilo que a gente se dispõe a trazer aqui. Visita cada família, o Senhor conhece como cada uma, na hora que cada uma vai ouvir o momento, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor dê a porção para cada uma, dentro daquilo que cada uma está vivendo, a necessidade, através, Deus, desse momento, dessa nossa entrega e daquilo que nós iremos ainda compartilhar. O nosso desejo é que as mulheres do Senhor aprendam a viver a vida com mais leveza, vivendo aquilo que o Senhor sonhou para cada uma, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.